Olá pessoal, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está, graças a Deus. Quero partilhar a passagem do livro de Lucas. O capítulo é o capítulo 16, mas é a história do rico e do Lázaro. Vou só pegar um versículo para depois elucidar um bocadinho sobre a história. A história do rico e do Lázaro, a palavra de Deus diz que o Lázaro era um homem pobre que não tinha nada. E havia um homem rico que habitava na cidade. O Lázaro, estava sentada na porta do rico. E o rico passava pelo Lázaro e nunca lhe dava nada. Nunca lhe dava nada. Depois da morte, o Lázaro morreu. Mas o Lázaro tinha fé em Cristo Jesus. O Lázaro tinha fé em Deus. Quando ele morreu, o rico também morreu. Mas o rico, com toda a sua abundância e riqueza, não conhecia Deus, porque o seu Deus era o dinheiro, era seu poder, era aquilo que representava, aquilo que ele possuía. Mas o Lázaro tinha Deus. Ele apegava-se a esse Deus, que é infinitamente grande e misericordioso. E com a morte, a palavra de Deus diz que quando eles depois da morte, a palavra de Deus diz que eles estavam num lugar, o rico estava num lugar e o Lázaro estava num outro. A diferença do lugar em que cada um se encontrava era por causa daquilo que eles acreditavam antes da sua morte. O rico depositava a sua fé nele mesmo e em tudo aquilo que ele possuía. O Lázaro acreditava num Deus Todo-Poderoso, que era Jesus Cristo. A morte os separou. Todos eles acordaram, mas um acordou no inferno, o outro acordou na casa de Abraão. Mas havia um abismo entre eles. É como uma linha tênue que separava onde o rico estava e onde o Lázaro estava. Onde o Lázaro estava, a Bíblia descreve que era um lugar lindo. Mas onde o rico estava, descreve que era um lugar penoso, um lugar de sofrimento. Ao ponto do rico poder ver o Lázaro onde estava, junto com Abraão, e pedir ao Lázaro para lhe dar água. Porque onde ele estava não havia nem água sequer, o sofrimento era grande e angustiante. Mas a palavra de Deus diz que era impossível haver essa comunhão, porque luz e trevas não se misturam. A escolha que fazemos na vida presente, ela determina como nós viveremos a nossa vida na eternidade. Eu leio a passagem, diz assim: isso quando o rico pediu para que o Lázaro lhe desse água. Diz assim: além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar para junto de nós. Esse abismo, ela existe hoje aqui entre nós. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos. Existe sim uma separação entre nós e Deus, que é o pecado. Mas esse abismo, Jesus é a ponte que permite que nós atravessemos para o outro lado, onde tem descanso na presença de Deus. O Lázaro atravessou essa ponte porque ele creu antes de morrer em Jesus, entregou a sua vida, reconheceu o seu tamanho, reconheceu-se como pecador, entregou a sua vida a Deus. Mas o rico depositou a fé nele mesmo, em tudo aquilo que possuía. Não conseguiu ver essa ponte quando estava na terra. Assim, quando morreu, também essa ponte era-lhe invisível. Porque é preciso vermos essa ponte aqui para podermos ter acesso a ela quando passamos para o outro lado. Quem és tu nessa história? Não se trata de riqueza, não se trata de ser pobre ou rico, mas trata-se sim
Onde é que tu colocaste a tua fé? Quem é o teu Deus? Porque Jesus se ofereceu gratuitamente como ponte entre nós e Deus. Se tu não passares por essa ponte, acabarás no abismo. E como diz aqui, o rico conseguia ver o Lázaro com Abraão. E o Lázaro conseguia ver o rico. Mas não havia maneira deles se misturarem. Porque Deus é luz e as trevas é escuridão. Cabe-te a ti fazeres a tua escolha. Não olhes essa história como fazendo comparação entre um rico e um pobre. Mas sim, onde é que está a minha fé? Quem é o meu Deus? Quando eu morrer, eu verei essa ponte? Eu atravessarei para aquele lado onde existe descanso? Ou eu ficarei deste lado aqui, a ser consumido por um fogo consumidor e nem sequer uma gota d'água eu poderei beber? É uma escolha que tem que ser feita hoje. Não é algo que podemos adiar. A morte, ela bate-nos portas em diferentes dias. Cabe-nos a nós tomarmos a decisão hoje. Hoje é que devemos fazer a decisão. Então faz as tuas escolhas acertadas hoje. Arrepende-te dos teus caminhos. Volta-te a Jesus Cristo, porque Ele é a ponte que se torna visível para todo aquele que crer na cruz do Calvário, pois receberá a salvação, receberá a comunhão com Deus. Mas cabe-te a ti tomares essa decisão. Não deixes que seja tarde. A oportunidade é a todos. Ele diz que Ele veio para todos, para todas as esferas da sociedade. Não veio só para o pobre, nem para o miserável, mas sim para os doentes, para os pecadores. Tu que estás ali, a tua riqueza toda, nada te serviu. E quero fazer um outro ponto. Existem também pobres que não aceitaram Jesus e também não viram essa ponte quando a morte lhes bateu a porta. Então não se trata de ser rico ou pobre. Trata-se sim de que ser humano é pecador e precisa daquele que tem o poder de perdoar o pecado para ser redimido na presença de Deus e poder chegar ao outro lado.